Chegou a hora de aquecer os seus sonhos. Vestibular de Inverno URI. Esquente o seu sucesso. Prova 16 de junho. Inscreva-se pelo site vestibular.uri.br. Olá, amigos do programa Expressão Universitária da URI Erechim. O quadro atual do Rio Grande do Sul, provocado pela catástrofe climática, tem mobilizado milhares de profissionais de todas as áreas, especialmente da saúde, no socorro aos atingidos. Uma das áreas é a da psicologia, porque é preciso atenção ao estado emocional daqueles que sofrem com as consequências provocadas por esta realidade. Para falarmos um pouco sobre isso, estão aqui conosco a coordenadora do curso de Psicologia, Fernanda Grendene, e a professora e psicóloga Mariana Mari. Bem-vindos aqui a esse espaço. Acho que é importantíssimo nós dedicarmos um tempinho para falarmos sobre isso, porque nós estamos vivendo como nunca nas nossas vidas, pelo menos a gente viveu até agora. O que é, afinal, um desastre do ponto de vista da psicologia? Qual é que é o impacto disso, professora? Quem começa o nosso bate-papo? Bom, Demar, a gente vai entender o desastre, né, do ponto de vista da saúde mental, psicossocial, como um evento que vai causar um trauma. Esse trauma, ele pode ser físico, psíquico ou social, né? E um desastre, ele pode ter diferentes formas. Por exemplo, pode ser um desastre climático, como esse que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul hoje, né? Mas pode ser um terremoto, como acontece em outros países. Desastres que também podem ser devido à ação do homem, né? Como, por exemplo, acidentes industriais, como foi o rompimento de Brumadinho, né? Há uns anos atrás, situações como as guerras, né? Ou atentados, como foi o 11 de setembro, né? Então, tudo isso vai configurar um desastre, porque o impacto que isso vai causar na vida das pessoas é de forma abrupta, de uma hora para outra. A vida dessas pessoas, ela passa a ser cortada por aquele evento, causando mudanças, perdas, né, e um sofrimento psíquico em decorrência disso muito grande. A saúde mental, então, dentro desse contexto, sempre é uma preocupação, pois se não for manejado de forma correta, pode culminar em um aumento de transtornos mentais a médio e longo prazo. Então, quais são os manejos possíveis diante de uma situação como esta? Bom, a gente vai pensar, né, essas situações de desastre, de crise, de uma forma emergencial. Então, a gente vai precisar atuar um pouco diferente do que aquilo que no senso comum a gente, às vezes, entende na psicologia como uma psicologia clínica. Diante do desastre, então, a gente usa protocolos de primeiros cuidados psicológicos, certo? Esses primeiros cuidados psicológicos, eles foram desenvolvidos há muitos anos, né, ao longo desses anos, a partir de experiências que a ONGs como Médicos Sem Fronteiras, né, também a Organização Mundial da Saúde, foi sentindo a necessidade de atuar de uma forma muito imediata e prática. Então, esses protocolos, eles são internacionais. Hoje a gente tem adaptações nacionais. Também nesse momento, né, de crise que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, vários materiais foram sendo organizados especificamente, né, para isso, mas a ideia dos primeiros cuidados psicológicos é fornecer um cuidado imediato e prático para aquelas pessoas que estão sofrendo com o impacto emocional.
Então, a gente centraliza a ideia dos primeiros cuidados psicológicos na segurança, dignidade e direito das pessoas. Então, a gente vai buscar oferecer, a partir de uma escuta, de um acolhimento, sempre priorizando a segurança daquelas pessoas, daquela comunidade, podendo trabalhar para oferecer de volta a dignidade delas, né? Porque são pessoas que de uma hora para outra começam a depender muito de outras pessoas, de serviços, mas a gente precisa trabalhar para que elas, na medida que o tempo vai passando, elas retomem essa autonomia, né? E essa responsabilidade da vida delas, né? Para reconstruir. E sempre respeitando os direitos no sentido de que elas vêm de um contexto. Então não somos nós, profissionais ou voluntários, que vamos dizer o que elas devem fazer e como devem fazer. A gente tem que entender o contexto de onde elas vêm para também poder oferecer da melhor forma possível, né, as soluções. Então, como, onde e por quem esses cuidados podem ser feitos? Eu vi que nos últimos dias o curso implantou um treinamento, uma capacitação em primeiros socorros psicológicos aí, destinados também aos assistentes sociais aí da região, porque nós vemos a realidade na grande Porto Alegre, principalmente na Serra, mas nós também fomos atingidos aqui, né? Talvez em menor proporção, né? Graças a Deus sem nenhuma morte, pelo que a gente tem conhecimento, mas também fomos atingidos. Isso. Num primeiro momento, assim, a universidade, como um órgão comunitário, teve essa preocupação de poder auxiliar, então, a nossa comunidade, né? E o curso de psicologia imediatamente ofereceu essa capacitação. A professora Mariana, né, foi quem coordenou, e num primeiro momento a gente pensou nos psicólogos e nos assistentes sociais, né? Foi uma demanda também que veio da Coordenadoria de Saúde. Então, nós ficamos uma manhã inteira, né, treinando, enfim, embora os primeiros cuidados psicológicos não precisam ser realizados por psicólogos. Acho que isso é importante salientar. Isso até eu ia comentar, professora. Qualquer pessoa que queira naquele momento auxiliar pode auxiliar, desde que tenha este treinamento. Então é importante salientar assim, que os primeiros cuidados psicológicos não são psicoterapia. Não tem, né, esse referencial. É realmente como a professora Mariana estava falando, garantir o básico. Então, para quem perdeu tudo, para quem perdeu casa, para quem perdeu familiares, precisa primeiro sobreviver a isso. Então, muito dos cuidados nesse momento são muito concretos. Então, o que tu precisa? O que você perdeu? Você toma medicação? Você está com fome? Então, é organizar, né, essa pessoa para que isso dê subsídio mais tarde para a saúde mental dela. Eu diria que o socorrista, que também, o socorrista, digamos, oficial, ele tem um certo treinamento a respeito disso. Também não entra nesse mérito da psicologia, mas ele também tem que ter a tranquilidade suficiente para chegar e passar essa tranquilidade para a pessoa, porque afinal de contas é drástico, não é uma situação vivida no dia a dia, né? Exato. É uma situação anormal, né? E rara, né? Não é uma coisa que acontece sempre, apesar de que, para nós, essa situação parece não estar tendo um fim, né? A gente vai lidar ainda muito com essas situações que a enchente está trazendo como uma realidade, né? Mas algo bem importante que está ligado aos primeiros cuidados psicológicos é a questão da informação também, né? Então, a gente, primeira coisa, vai resguardar essa pessoa, né? Colocá-la num lugar de segurança e questionar o que você está precisando nesse momento. E dar conta dessas coisas básicas que a prof. Fernanda falou. E depois a gente tem que oferecer informações sobre o que está acontecendo. Porque a pessoa que está lá, numa cidade que foi inundada
pelas águas, isolada, sem internet, sem telefone, foi resgatada depois de 2 dias, ela não tem a noção do que está acontecendo e de quais serviços que estão funcionando, da onde que ela precisa ir buscar ajuda, né? Como que é essa logística. Então é muito importante que essa pessoa que está preparada, né, treinada para oferecer os primeiros cuidados psicológicos, tenha todas as informações a respeito do que está acontecendo, como naquela cidade, aquele município se organizou, dentro daquela comunidade, como pegar as doações, né, onde procurar o serviço para refazer os documentos, por exemplo, que perdeu, a medicação que não tem mais. Isso a pessoa voluntária ou profissional, ela precisa saber, porque a gente que vai atuar nesse primeiro momento, a gente atua minimizando riscos e não causando riscos adicionais. Então, se eu vou lá completamente despreparado, sem saber muito bem como informar aquela pessoa e acolher, em vez de ajudar, eu posso estar piorando ainda mais a situação. Eu sei de alguns casos, por exemplo, eu vou lá para ajudar, mas chegou lá e era mais uma pessoa impactada com a situação, aí tem que vir embora logo em seguida porque não tenho. Uma pessoa me falou esses dias, eu não tive estrutura para enfrentar, eu achei que era mais fácil. Né? Eu achei que era só chegar lá e dizer, olha, estou aqui para te ajudar, mas eu não sabia como ajudar. Então, mas esse é um aspecto bem importante também, né, Ademar? Porque os cuidadores também precisam ser cuidados. Nós temos relatos já de pessoas que estavam lá na linha de frente nos resgates, que estão sofrendo emocionalmente, né, revivendo, né, a situação, tentando elaborar aquilo. Um dia ou 2. Porque foram dias. Já estamos chegando no 15 dias desse jeito. E de exaustão, né? Porque eles não pararam. Então, também é importante as pessoas saberem os seus limites. Então, quando, por exemplo, isso que tu citaste agora, né? A pessoa chegou lá, não deu conta, bom, não é para mim. Isso. Porque eu posso causar um dano maior a quem eu fui auxiliar. E tem algumas pessoas especificamente que estão mais suscetíveis a problemas e que por isso também têm que ser encaradas de forma diferente? É isso? Sim, é isso. Na verdade, assim, cada pessoa tem a sua história, tem as suas condições, a sua resiliência, mas tem alguns grupos mais suscetíveis. Então, pessoas que já sofriam de alguma questão, algum transtorno mental, né, alguma psicopatologia, essas podem ter um risco maior, né, de desenvolver ainda mais um quadro de transtorno pós-traumático. O que a literatura traz atualmente, né, depois desses desastres? Transtornos depressivos, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Então, aquela pessoa que já é suscetível pode sofrer mais. E o que acontece muito nessas situações, que daí vem ao encontro também do que, né, nós estamos conversando aqui, por exemplo, as pessoas ficam sem medicação. Né? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas ficam dias sem medicação. Então, esse é um primeiro cuidado que precisa se ter aí, né, na emergência, conseguir medicação para essas pessoas. Os idosos também são um grupo suscetíveis, crianças, né, que precisam de um cuidado. A senhora falou de criança, né? Eu imagino assim, um grupo de crianças, se são pequenininhas, estão brincando lá no ginásio, num abrigo, e durante uns dias pode parecer tudo tranquilo, mas que consequências uma criança pode enfrentar? Bom, por que isso está acontecendo? Isso já é outra realidade, né? Outra forma de como agir. As crianças, elas são uma população mais vulnerável, né, diante de uma situação como essa de desastre, porque elas têm necessidades muito específicas. E o que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, num primeiro momento, crianças que, pela emergência do resgate, foram até separadas, né, das suas famílias. Então, obviamente que o cuidado, ele tem que ser
diferenciado, não há problema, né, que essa criança num primeiro momento seja separada da sua família diante de uma situação complexa como essa, desde que ela esteja num lugar extremamente seguro, sendo cuidada por pessoas que sabem cuidar, né, daquela criança, entendendo que a infância, ela também tem diversas fases, então cada faixa etária dentro da infância vai reagir de uma forma. Então vai ter aqueles pequenininhos que às vezes nem vão se dar conta, né, de forma que possam falar sobre o que está acontecendo, mas são extremamente sensíveis. E aí podem ter reações do tipo de irritação ou de apatia, aquela criança que nem chora, né, ou de perda de apetite. Enfim, crianças maiorzinhas que já conseguem falar podem ficar, né, falando repetidas vezes sobre aquilo ou brincando, né, de forma repetida sobre alguma brincadeira específica, né? De forma geral, a criança ela vai ser muito impactada, mas dentro dos primeiros cuidados psicológicos a gente vai ter esse cuidado, sempre tentando o mais rápido possível levar essa criança para perto dos seus familiares ou perto de pessoas, né, que ela já esteja acostumada a conviver, para diminuir os riscos, né, de mais para frente, assim, de um transtorno, né, algum mal-estar emocional maior, e podendo oferecer, mesmo dentro do abrigo, dentro, né, desses espaços onde elas estão, as questões lúdicas, de uma rotina, organização que é tão importante, né, para as crianças. E tem um outro aspecto também bastante importante nesse momento, que é bom, as enchentes terminam, daqui uns dias, de repente, não é que terminam, termina essa, porque é bem possível que virão outras, mas terminam. Tu limpa a rua, limpa a tua casa, no caso quem continua com casa, lógico, mas esses transtornos continuam. Então até quando que realmente que existe um tempo determinado que se possa atuar? Bom, daqui a um ano as coisas estão resolvidas. Não funciona assim, né? Não funciona assim tão direto. Deveria funcionar assim, mas não é. Não é. Na verdade, alguns estudos mostram assim, ó, que os primeiros cuidados psicológicos entre 4 e 5 primeiras semanas são protetivos, né, para evitar maiores transtornos. Mas cada pessoa responde de um jeito. Então, algumas agora estão fortes, firmes, tentando se manter, e daqui a pouco, daqui uns meses, podem começar a apresentar, né, alguma questão emocional. Então, não temos como assegurar, né, o tempo real assim, disso tudo, né? Sem contar que a gente fala da Grande Porto Alegre, ou Porto Alegre principalmente, que as escolas voltaram a fechar de novo. Então, e o papel das escolas é extremamente importante nesse momento, porque a criança sem a escola, na sua grande maioria, necessitam desse espaço, né? Então, o papel dos professores daqui para frente certamente será muito maior do que tem sido apenas educar. Tu sabe que a escola é o segundo lar da criança, né? E alguns relatos de crianças que perderam a casa e que querem ir ver como está a escola, como uma referência de segundo, né, de segundo lar. Então, olha a importância desse espaço para a criança. E aí chega lá e vê que a escola também foi atingida. Né? Então, tem toda uma reconstrução e, na verdade, é um desamparo, né? A gente pode fazer até uma metáfora assim daquele bebê, né, recém-nascido que está desamparado e que vai ter que construir, né, a sua bagagem novamente. E onde é que entra o papel de vocês, então, nessa continuidade? Digamos assim, nos primeiros socorros, mas e daqui para frente? Acho bem importante, Demar, a gente pensar assim que outras experiências, né, em outros países do mundo mostram que tão importante quanto essa reorganização inicial de reconstruir, organizar, é o cuidado com a saúde mental. Porque é isso que fica depois.
né? Às vezes a gente pode ter uma casa reconstruída, uma cidade reorganizada, mas e a saúde mental das pessoas? Como fica? Então, eu acredito que a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está tendo muitos movimentos, né? A gente tem uma equipe do Ministério da Saúde atuando desde o início ali em Porto Alegre, na região metropolitana, pensando ações de saúde mental, lançando vídeos de capacitação, materiais de divulgação. E claro que a gente vai precisar de unir forças, assim, né? No sentido de que é algo muito complexo para a gente fazer sozinho, né? Então, só o município. Não, a gente vai precisar de uma ação tripartite, que a gente fala, né? Município, governo do estado e União. Com políticas públicas, né? Que não vão ser só para agora, não é pontual, é a longo prazo, né? Isso vai precisar ser feito. Um exemplo é na Boate Kiss, né, que a gente teve aquela situação ali em Santa Maria. O planejamento de saúde mental foi 5 anos de escuta, de acolhimento, de atendimentos, e foi a primeira vez aqui no Brasil que teve esse planejamento. E eu acredito que nesse momento aqui, no que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, a gente também vai precisar de um planejamento a longo prazo para dar conta de todos os impactos. Porque a gente falava das crianças, e tu falou dos professores. E quem cuida dos professores? E os pais dessas crianças. E aquelas pessoas que não foram atingidas diretamente pela enchente, mas têm os seus negócios interferidos, impactados por conta de toda a economia, todo esse contexto social que acaba colapsando de alguma forma. E eu imagino também daquelas famílias, daqueles comerciantes, daquelas indústrias, enfim, de toda a economia que foi atingida pela segunda vez em 6 meses. Então, acho que vocês vão ter muito trabalho pela frente, né? E digamos, graças a Deus que nós temos esse projeto, esse trabalho, essa área extremamente importante para dar um suporte. E eu diria mais, não sei se eu estou errado, mas a saúde mental é uma base da reconstrução própria e que vai dar base também para a reconstrução da vida, dos negócios. Porque eu diria, sem uma saúde mental, tu não consegue ir a lugar nenhum. Não sei se estou certo. Tá certo, sim. E penso, tu estava comentando sobre os empresários, enfim, eles até têm em algumas... É uma área que tem que ser atendida também, exatamente, né? Algumas empresas até podem ter recursos, mas tem todos os funcionários perderam tudo. Então, eles têm uma responsabilidade social coletiva, né? São os seus colaboradores de anos que realmente não tem para onde ir. Então, como a Mariana colocou antes, é muito complexo, né? São situações que são coletivas e que cada um tem que fazer a sua parte. E eu diria mais, não sei se serve para ilustrar, as duas principais equipes de futebol do Rio Grande do Sul foram atingidas drasticamente, digamos assim, o Rio Grande do Sul inteiro, de uma forma ou outra, está sendo atingida porque o estado é dividido entre A ou B, gremistas e colorados. Mas isso também é outra, quer dizer, as pessoas encaram o esporte como para extravasar as suas, ir ao estádio, assistir um futebol, e não temos, por enquanto, pelo menos aqui no estado, né? Os impactos são muito extensos, né? Se perdeu, olhando assim de uma maneira pessimista, se perdeu uma perspectiva, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que nunca a gente viu uma ação tão coletiva, né, acontecendo no Brasil, assim, né? Porque a gente já teve outros desastres menores, né, em alguns municípios ou regiões do país, mas nunca a gente viu um estado ser tão impactado como o nosso, e por isso talvez esse sentimento assim de coletividade que surgiu
para poder oferecer esperança. Porque eu escutei uma entrevista domingo num programa de televisão de uma das sobreviventes. Ela disse assim: o que sobra se eu perco a vida? Não sobra nada. Mas se eu só perdi os meus bens materiais, sobra esperança. Então, acho que é sobre isso, né? A gente trabalhar com esse sentimento. A esperança não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas a gente está unido nessa coletividade para poder oferecer para essas pessoas segurança e dignidade. Um aspecto também que eu percebi nesses últimos dias, existem muitos casos assim de resiliência. Quer dizer, no meio desse turbilhão de problemas, sempre aparece alguém dizendo, não, mas não adianta, estamos aqui, estamos vivos e vamos começar tudo de novo. Assim, percebi num depoimento de um senhor, acho que de Lajeado, se não me engano, até uma certa tranquilidade demasiada a respeito de como encarar o problema, porque diz ele, não tem outra solução. Será que essa pessoa está sendo muito bem atendida por uma psicóloga ou por essa área, talvez? Não sei, não entendi. Mas é que cada pessoa reage de uma forma e tem essa capacidade de resiliência que é singular, né? Então vai ter aquele sujeito que vai paralisar, pelo menos talvez por um tempo, né? E o outro que vai seguir, né? Então essas são características individuais. Que bom! Terminamos então o nosso tempo aqui do Expressão Universitária. Acredito que foi um espaço extremamente importante para que possamos passar essas informações aí para o nosso público, porque afinal de contas a gente está passando por um momento histórico, único, infelizmente para o lado negativo, né? Quem sabe boas notícias virão daqui para frente, não amanhã, mas quem sabe nos próximos dias. Mas com a união de todos, acredito que a gente vai superar mais essa, ok? Professoras, psicólogas, grato pela presença. A você aí em casa que semanalmente nos prestigia, nosso carinho, nosso abraço, até o próximo programa.